meu nome é Filipe Oliveira, fui a curadora desta exposição. Queria, em primeiro lugar, agradecer imenso à Maria da Graça por nos ter dado a oportunidade de fazermos esta exposição. Foi um enorme prazer trabalhar com a Fundação outra vez e também trabalhar com o Francisco. Queria agradecer muito ao Francisco por termos feito este projeto juntos, que inicia uma nova série de trabalhos. Queria também agradecer ao Simone Menegoi, que está aqui ao meu lado. É um curador independente italiano que já 2 vezes trabalhou com o Francisco e nós achámos que seria a pessoa perfeita para vir fazer esta conversa connosco. E obrigada, Simone, por estar aqui. E já agora, como não houve discursos na inauguração, queria também agradecer ao Pedro Valdez Cardoso e à Dinora pelo apoio em fazer este projeto e pelo apoio durante toda a exposição. Obrigada sempre. Mais uma vez, sempre um prazer trabalhar nesta fundação. E finalmente agradecer-vos a vocês estarem aqui connosco neste sábado à tarde para acabarmos esta exposição com uma conversa que na verdade é o princípio de uma série que há de continuar. Portanto, estamos a acabar algo que inicia-se e continua. E se calhar poderia começar por aí, Francisco. Desculpem, só uma pequena parte. O Simone não fala português, portanto ele vai fazer as perguntas e as questões dele em italiano. Ou em inglês. Desculpem, em inglês. E eu vou traduzir, sendo que não sou tradutora, portanto desculpem os erros de tradução que farei, mas vamos tentar fazer uma conversa em várias línguas. I was going to start with the first question, is that okay? And then eu, Francisco, gostava que tu falasse o que é este bigode escondido na barba, que é o princípio da exposição. E o título, porque é que isto começa, este bigode? Uso este? Eu já desliguei este. Ok. Bom, o título da exposição surgiu-me um pouco por acaso. Foi algo que eu li num jornal. Por acaso era um título, um comentário político, ao qual eu retirei 1 ou 2 palavras e ficou assim. Portanto, o título, na verdade, também é mais ou menos roubado. Eu fiquei com esta frase na cabeça porque, ao princípio, não percebi muito bem o que é que a frase fazia, mas percebi que fazia qualquer coisa e interessou-me essa qualquer coisa que fazia. Depois comecei a pensar, deixei-a guardada e de vez em quando lembrava-me da frase. Quando comecei este projeto, o projeto não tinha título. Aliás, eu comecei como a Filipa disse, eu há cerca de 2 anos comecei a dedicar-me a uma nova ideia, um novo projeto. Eu trabalho muito assim por digamos, ocupo-me durante um determinado tempo de um assunto e depois dedico-me a isso durante, às vezes, anos. O último projeto que eu fiz grande foi os tesouros submersos do Antigo Egito, no qual tive mais ou menos a trabalhar durante 6 anos, mais ou menos. E foi o último, acabou, fechei mais ou menos o projeto com uma última e derradeira exposição que eu fiz em França o ano passado e tive 1 ano e tal, assim, agora o que é que eu vou fazer a seguir? E eu gosto muito, faz parte, fui descobrindo um bocadinho que fazia parte do meu processo criativo, digamos assim, de trabalhar desta maneira, assim quase como se fosse um escritor que organiza um livro e vai trabalhando capítulo por capítulo, vai mostrando capítulo por capítulo e depois no final a coisa pode se juntar e fazer um outro sentido, ou um sentido para além dessas partes todas. O título, portanto, ficou para voltar ao início da questão, peço desculpa, eu falo assim com muitas fugas.
ficou-me porque fazia, agora percebo porquê, mas fazia qualquer coisa, era assim um título redondo, o som, o sentido da frase andava ali às voltas, uma coisa de uma maneira muito simples que me agradou, e sobretudo porque, pronto, parece assim um título um pouco cómico, absurdo, também me agrada, mas na verdade convoca coisas que me interessam imenso. Primeiro, o bigode escondido na barba. Portanto, temos uma entidade noutra. Portanto, temos um bigode e uma barba. Duas coisas que andam ao redor da boca. Portanto, achei que era uma analogia muito direta, muito engraçada com as questões da linguagem e com aquilo que anda à volta da linguagem, à volta, em torno da palavra. Também, por causa dessas, digamos, como é que eu ia dizer, dessas transformações de identidade, interessou-me porque o trabalho que eu aqui começo nesta exposição de trabalhos de papel, mas que vai ter uma continuidade, sobretudo com um trabalho de escultura, o que eu tento trabalhar é exatamente de que maneira é que eu consigo construir um objeto artístico disfarçado, entre aspas, digamos, com várias entidades num próprio e as coisas andarem, digamos assim, a circular de uma para as outras dentro de um próprio objeto, dentro de um só objeto, mas com várias identidades. E, portanto, este título convoca, achei que poderia convocar de uma maneira subtil estas questões que depois, na prática, me são muito queridas, muito próximas, e é aquilo que eu estou, de momento, a trabalhar. Perfeito. Perfeito. Good evening to everybody, to start with. Thanks Philippa and Francisco for inviting me. Thanks to Sal. Yeah? You have to switch on. Okay, I'll start. It's over again. Good evening to everybody. Thanks for having me. Thanks to Gonçalo and my Costa for having me. And thanks to Philippa and Francisco. Precisam que eu traduza ou não? Não, ok. Convinha talvez eu afastar um pouco. Closer. Não, pode agora. Perfect. Thank you. When I first saw the pictures of this wonderful exhibition, I'm very happy that I was invited to participate in this celebration, to be here to celebrate this exhibition, and I want to mention the wonderful artist book that goes with it, because it looks to me as much effort that was spent on the exhibition as on the book. The book is like the exhibition in book form. It's a wonderful object. I was really impressed by it. But so when I first saw the pictures of the exhibition, I clearly had the impression of two sets of signs, very different from each other, and clashing with each other, fighting with each other. And of course, by that I mean the enlargement of the advertisements of people wanting to buy used cars and the drawings. And I kind of pictured in my mind a kind of alchemical reaction between these two substances taking place within a container. And by that, by container, I don't mean only the foundation from the south, but also something that is inside the exhibition that Francisco has created by adding two works that stand apart from all the rest: the log in the vitrine and the fountain, the water dripping from the tap into the bucket. So, and it's already I mean, for your standard, which is always a certain complexity, a certain layering of signs and elements, is a relatively simple device, let's put it this way. There's already so much
in it to create that kind of complexity that at this point we are used to. So, to start with, why did you pick these two very different set of signs? The drawings on the one hand and advertisement, and if you like, and if it matters, which came first between them? Well, eu vou falar em português, não é? Primeiro houve o convite, o generoso convite da Fundação, da Graça Carmona e Costa, para eu fazer aqui um projeto, e logo após o convite da Graça eu fiquei a pensar o que é que eu vou fazer. E depois comecei a pensar, eu sabia que não queria fazer uma exposição tout court de desenho. Eu sempre encarei dentro do meu trabalho o desenho como uma espécie de um outro tipo de prática. E queria que a exposição fosse, um reflexo também da minha maneira como eu encaro o desenho, de uma maneira mais abrangente. E fiquei a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que a exposição é um bocadinho o reflexo dessas várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma ideia de coleção, que é uma coisa que me agrada imenso e que está também muito próxima do meu trabalho artístico. E depois, como é que hoje em dia, como é que nós vemos o desenho hoje em dia, digamos assim, agora? E tentei construir um dispositivo, digamos assim, uma máquina, que desse a ver também a maneira como nós vemos o desenho hoje em dia. Portanto, que pusesse, digamos que quem viesse ver a exposição de alguma maneira ficasse, como é que eu hei de dizer, não é fácil, mas que ficasse envolvido, digamos, no processo da visão, no processo de ver aquilo que está à frente, e que tivesse que tomar decisões que normalmente são tomadas de maneira quase intuitiva, digamos assim. E aqui não é bem, tem que se decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Portanto, e é um bocadinho isso, na verdade, eu comecei a colecionar, logo após o convite, por acaso foi uma coisa que foi engraçada, logo após o convite eu comecei a colecionar estes bocadinhos de papel, estes anúncios pequeninos que estão nos para-brisas dos carros, dos automóveis aqui, sobretudo aqui em Lisboa, e que foi uma coisa que eu nunca reparei antes, quer dizer, nunca prestei grande atenção, mas na verdade a primeira coisa a que eu me dediquei logo após o convite e fiz expressamente para esta exposição foi eu quero fazer a exposição na Fundação Graça Carmona e Costa com uma coleção. Portanto, o que é que eu posso colecionar? Posso colecionar isto, é de borla, não gasto dinheiro nenhum, não tenho dinheiro para colecionar nada. Mas sobretudo o que me chamou a atenção foi que como é que eu consigo fazer uma coleção de uma coisa que nos passa desapercebida, e é isso que me interessava também, digamos, fazer uma coleção de um objeto que passa desapercebido, que nos passa debaixo do nariz todos os dias, que nós deitamos fora, e como é que eu consigo pôr lado a lado uma outra coleção, que é a coleção dos meus desenhos. Portanto, uma coisa que é muito pobre, que é à partida muito pobrezinha, e uma outra coisa que tem um outro tipo de pobreza.
acho que respondo mais ou menos, não é? Não me vou adiantar agora mais, mas pronto, começou por aí. Começou com uma coleção que eu durei 1 ano e pouco a fazer, destas coisinhas, destes folhetos que se deitam fora, normalmente. Coisas mais ou menos insignificantes. Mas o Simone também te perguntava Sim. do confronto entre Ok. estas duas entidades, parece quase uma coisa alquímica, de teres estes anúncios a confrontarem-se com o que é que tu quiseste pôr, então essa coleção a confrontar-se com as tuas obras. Isso é Sim, os cartazes, portanto, eu primeiro fiz, eu construí a exposição primeiro escolhi os desenhos, digamos, os meus. Portanto, fiz mais ou menos em tentando adequar ao espaço e ao número de salas que a Fundação tinha, fiz uma coleção com um determinado sentido. Digamos que há uma primeira sala que tem um determinado tipo de registro, uma segunda, uma terceira e uma quarta. E fiz uma coleção a partir digamos que eu tenho uma prática, o meu trabalho é sempre acompanhado por uma prática do desenho, mas os desenhos que eu escolhi para aqui focam sobretudo em 2 períodos, digamos, com exceção desta primeira sala, que é uma coisa um pouco diferente. O resto, digamos que é um período até relativamente curto, também porque nem todo o tipo de desenho aguenta o embate deste tipo de grafismo que os cartazes têm. Portanto, eu também escolhi, dentro da minha prática de desenho, aquilo que me interessava pôr em confronto. Depois, os desenhos que se mostram aqui, portanto, os desenhos que estão emoldurados, digamos assim, são, de alguma maneira, exemplares de coisas, digamos, de momentos que eu achei importantes e que me aconteceram, alguns até quase coisas que me aconteceram um pouco até por acaso, coisas que eu isolei dentro do trabalho e que guardei para mim, porque dentro do meu processo de construção das coisas, achei que aqueles tinham algo, eram, digamos, exemplares dentro do meu trabalho. Alguns mais, menos, digamos, com um grau de intimidade mais ou menos próximo, mas que eu guardei por alguma razão. Há uma escolha dessas obras que estão aqui depois da exposição montada, portanto, eu montei primeiro essa exposição. Isto, na verdade, são 2 exposições numa, é uma sobreposta à outra. Fiz a montagem, digamos, da exposição toda, mais ou menos espaçando como se quer normalmente, dando espaço para se fruir das obras com uma certa largueza, e depois poluí, salvo seja, o resto do espaço numa segunda fase com esta coleção de cartazes. Na verdade, existe aqui 2 coleções, uma que é montada nos interstícios da outra. Obviamente era este confronto que me interessava, embora me interesse depois cada uma destas coisas em separado, mas interessa-me aqui pôr em confronto estas 2 coisas e pôr em confronto estas 2 coisas com aquilo que vem visitar. Portanto, interessa-me este triângulo, interessa-me aquilo que se passa em termos de como é que nós vemos isto. And then there are the 2 sculptures. Yes. I mean, I would challenge you since the beginning to speak about the relationship. If such a thing exists in your work between sculpture and drawing, between the discipline of drawing and the discipline of sculpture. But
let's put that big question aside and let's focus on the sculptures that are in this exhibition. How do you see their relationship to the rest of the show? Bom, a exposição eu organizei, eu gosto imenso de fazer assim quase em todas as minhas coisas. Há assim uma espécie de desenho abstrato que eu faço a priori e depois que se transforma de maneira física nos sítios e nas coisas. Eu imaginei a exposição assim uma espécie de linha, aliás fiz um plano com as peças todas por ordem e tudo, e a exposição está, digamos, entre duas esculturas, as únicas, portanto esta é a primeira e a última, portanto todo o trabalho de desenho está entre estas duas esculturas. A ideia era que estas duas esculturas são, como é que eu ia dizer, existem duas coleções de obras em papel que estão entre dois objetos tridimensionais. Estes dois objetos tridimensionais são, na verdade, duas linhas. Portanto, eu achei que era bonito, numa exposição de desenho, haver um objeto que digamos que este tronco foi um tronco de sobreiro que eu mostrei há muitos anos na primeira exposição individual que fiz em 91 e que desenhava uma linha de pó no chão. A torneira é uma obra, uma peça que eu mostrei em Tel Aviv há muitos anos, em 95, salvo erro, e é uma linha de água. Portanto, achei que era havia qualquer coisa sobre o desenho, porque na verdade o desenho para mim digamos, uma entidade que ultrapassa o trabalho sobre o papel e eu não podia deixar de, mesmo numa exposição de desenho ou de obras em papel, também por deixar aqui este repto, quer dizer, o desenho é algo que para mim é quase a essência de quase todo o trabalho artístico e ultrapassa o domínio do papel, mesmo que eu aqui e mesmo porque também sei que a Fundação se tem dedicado a essa parte, digamos assim, mas não queria deixar de pôr esse trabalho entre estes dois objetos e estes dois objetos que são também duas linhas, uma de água e uma de pó, ou uma de madeira que se tem a transformar em pó. Uma muito lenta, que se vai desfazendo e formando, e uma muito rápida, porque não a conseguimos captar, que está em eterno movimento. Portanto, era um bocadinho esta ideia de, na verdade, duas vanitas, duas simples vanitas que estavam, e o trabalho e o resto da exposição estava, digamos, enfiado entre estas duas coisas. In fact, it could be also said that these two sculptures, you said that they are lines. You see them as lines, which is highly suggestive. They can also be described as kind of paradoxical machines to produce lines, more or less inadvertently, more or less automatically. And the idea of the artwork as a machine, or to be more precise, the artwork as a machine that produces something, and that something is the art, but is the art as well as the machine. I think it's very crucial for your work. It's very central, and you acknowledge that it comes from a French writer that you Renoir said. So I mean, this is another very big question. But if you want somehow to deal with it again in the context of this exhibition, could be interesting. This idea of the artwork as a machine that used as a paradoxical machine.
Yes. Sim. Agrada-me imenso a ideia de, pelo menos eu tento limpar os traços que a presença, digamos, do humano tem nas coisas. Eu gosto, portanto, interessa-me todas as figuras que fazem a mediação entre aquele que está a fazer e a coisa, portanto, tudo aquilo que pode apagar essa relação ou que a transforme, digamos, tudo aquilo que possa fazer desaparecer essa relação interessa-me, sempre me interessou, digamos, o dissolver digamos, do papel tradicional do artista e transformar essa figura, digamos, num mecanismo, interessa-me imenso, sempre me interessou e, digamos, o meu trabalho tem, digamos, eu tento no meu trabalho que a obra artística seja absolutamente autónoma e não precise dessa leitura através do corpo do artista para funcionar. Portanto, a ideia de mecanismo, digamos, da obra como um mecanismo que se auto-regenera é uma ideia que eu tento, que me agrada, acho que é uma ideia que é absolutamente importante, digamos, para o meu processo, para o meu trabalho e para a própria construção dos objetos artísticos. Estas duas, quer dizer, esta peça aqui eu guardei, é um acaso. Há aqui a figura do acaso, que também é uma coisa que me interessa imenso. Esta peça não era assim e ficou assim. Era um instrumento. Na altura eu fiz uma exposição na Galeria Monumental em 95, ainda era um jovem artista, estudante ainda, acho eu. E fiz uma exposição em que todos os objetos que estavam ali eram umas pequenas esculturinhas, mas todos eles eram instrumentos, digamos. Esta ideia de instrumento, portanto, eram máquinas que desenhavam coisas. A maior parte eram coisas a partir do pó. Esta desenhava uma linha de pó no chão, uma outra captava uma poeira que andava no ar, a outra digamos, as poeiras que estavam numa árvore, pronto, ideias. Esta ideia de instrumento acompanhou-me e acompanha-me até agora. Eu hoje em dia, por acaso, estive a olhar para coisas mais recentes minhas e é uma coisa que continua sempre, realmente a gente não muda muito, continua sempre a fazer a mesma coisa. E esta ideia acompanhou-me desde sempre, quer dizer, ao princípio de uma maneira mais intuitiva e agora, se calhar, tenho um outro olhar, um olhar mais retrospectivo e descubro uma espécie de reincidência, digamos, nos meus interesses, em termos de construção dos objetos. Mas a ideia eu acho que o que me interessa mais é a ideia em que um objeto artístico pode funcionar, portanto, tem um funcionamento, tem um mecanismo, e que se ativa e que se desativa, portanto é uma espécie de entidade viva que tem um certo funcionamento, portanto isso interessa-me imenso, interessa-me pensar a escultura dessa maneira, como uma coisa que não está cristalizada para sempre, que vai mudando com o tempo e vai mudando com o espaço. E digamos que no meu trabalho eu tento, quer dizer, que isso esteja presente. Aqui também eu tentei fazer esta exposição, como eu penso as exposições sempre assim. As exposições são momentos importantes no meu trabalho. Eu penso sempre a exposição como uma coisa, uma obra de arte em si.
e às vezes fico mesmo até com muita pena de ter que desfazer, porque aquilo fazia um certo sentido tudo junto, mas pronto, isto é mesmo assim. Também me agrada ao mesmo tempo esta coisa que se desfaz e faz e desfaz e desfaz eternamente, também é muito engraçado. E há muitas coisas que a gente conhece que se passam assim. Portanto, isto é um conjunto de possibilidades, algumas por acaso, outras menos, mas que tudo faz parte deste grande jogo, que é também uma ideia que me agrada imenso, a ideia de jogo, e que está muito próxima também da ideia de mecanismo, ou do objeto artístico como um mecanismo. Eu perco-me imenso, eu já nem me lembro o que é que a gente estava aqui. Pronto. Raymond Roussel, obviamente, eu tive contacto com o Raymond Roussel por através de um grande amigo e professor na altura do Pedro Moraes, não conhecia nada, e as primeiras coisas que ele nos deu, era um miúdo de 17 anos, quer dizer, que nos deu a ler do Roussel, aquilo era absolutamente enigmático, não se percebia nada. E mesmo hoje também acho que não percebo grande coisa. Aquilo é uma coisa... Agora, é um autor importantíssimo, eu gosto muito, há umas coisas assim que vou pescando, aquilo é literalmente para andar à pesca, e é uma ideia muito bonita que depois eu revi. Eu acho que, por exemplo, olhar a obra do Marcel Duchamp, que é um artista que eu acho que é importantíssimo, através ou pelo menos passando pela leitura do Raymond Roussel, por exemplo, mudou-me imenso a ideia que eu tinha do Marcel Duchamp, que de repente transformou-se mesmo numa outra coisa. E não sei se respondi, portanto vou tentar. Portanto, a ideia de mecanismo é presente, isto também é um mecanismo. Eu pensei esta exposição como um mecanismo, um mecanismo que está a pôr em confronto estas duas coisas que de algum modo se combatem, que estão em fricção, e que fazem coisas e que produzem coisas, sobretudo produzem coisas no observador, espero eu. Que põe em questão, há aqui uma coisa qualquer que se passa, espero eu. Pelo menos para mim. E pronto. O Simone falou de duas máquinas que estão muito presentes na exposição, além de tu teres falado da exposição enquanto mecanismo, estas duas culturas, mas há uma terceira máquina que é falada na exposição, ou pelo menos tu piscas o olho ao trazeres a Assembleia de Euclides e a máquina de capitar, porque temos o ciclista sem cabeça. Queres falar, muito quando nós pensámos a exposição, uma das coisas que decidimos era quase um pescar de olhos a várias outras ciclos de trabalho teus que entravam aqui de diferentes maneiras. Queres falar sobre isso também, de como é que nós decidimos estas obras, como é que foi pensado este conjunto de peças? Porque eu lembro da primeira conversa que tivemos para fazer a exposição, tínhamos falado de fazer desenhos sobre todas as séries, porque tu tinhas desenhos em todas as séries, e depois, afinal não é nada disto, e vamos fazer outra coisa e outro ensaio, porque também há um ensaio sobre o desenho que não é referente a nenhuma série, mas vais pescando os olhos a vários outros trabalhos. Sim, quer dizer, aqui, com exceção desta sala, a maioria dos desenhos vem de um projeto que eu tive uma série de anos a trabalhar, que se chama a Assembleia de Euclides. Eu neste projeto inventei uma série de personagens, na verdade era só uma que se metamorfoseava em várias outras. Uma destas figuras era um ciclista, que depois, um ciclista em transe, digamos assim. Era assim é uma figura alegórica, na verdade fazia uma analogia muito próxima, por isso é que eu até usei a fotografia como exemplo, digamos, da figura do artista como ser mediúnico, digamos, dentro da tradição clássica do papel do artista. Depois, esta figura, este tal ciclista, desenhava. Na verdade, ele não desenhava, ele dançava e deixava traços. Pronto. Estes traços que ele deixava, estes desenhos, vou simplificar, eu tirei alguns exemplos que são alguns dos que aqui estão.
Estes desenhos eram também exemplares de coisas que na altura que eu julgo importantes e que faziam também, digamos que davam a mostrar figuras canónicas da nossa cultura ocidental, ideias muito simples como positivo, negativo, feminino, masculino, alto, baixo, leve, pesado, digamos, coisas deste tipo que eu acredito e que são, digamos, a base, as figuras arcaicas de toda a nossa construção artística neste caso, mas que são figuras que ainda estão imensamente efetivas e que são muito importantes e que são tão básicas, tão arcaicas, tão longínquas que nós já nem pensamos muito nelas. Pronto, esta figura tinha esse papel, que era trazer à superfície todas estas presenças e de as registar. Eu inventei esta personagem, que era este tal ciclista bailarino, que estava em transe e que trazia à luz todas estas figuras. Algumas delas estão aqui presentes. Esta figura que dança, depois houve coisas engraçadas que aconteceram, os registros. Há ali um par de desenhos que foi um dia que estava eu no ateliê a fazer um destes desenhos da figura do ciclista. A minha filha Alice, na altura tinha 3 anos, estava ao lado. Eu dei-lhe uma folha de papel para ela se entreter e eu reparei que ela tinha copiado o desenho que eu estava a fazer e guardei aquele par como ali aconteceu qualquer coisa de muito engraçado, digamos, uma espécie de cópia de, digamos, uma criança que imita o gesto da criança, que imita um outro gesto, um outro tipo de gesto. Depois há um outro ao lado que já foi propositado no mesmo dia, então agora ficas aqui e fazemos um desenho a meias. E foi assim. Portanto, os desenhos que aqui estão reunidos, há aqui um outro detalhe já agora, os desenhos que eu escolhi aqui, também por causa, como já referi há bocado, por causa do contraste. Eu precisava, digamos, que esta coleção de desenho fizesse um determinado tipo de contraste. Nem tudo aguenta este embate, sobretudo não aguenta o embate da maneira que eu queria. Digamos, de ter uma espécie de olhar de uma determinada maneira, digamos que é necessário ter um olhar de uma determinada maneira para isto e outro para aquilo. Portanto, nem todas as coisas aguentam este tipo de passagem, este tipo de... Portanto, eu tive que fazer, obviamente, uma escolha dentro das coisas que eu tinha, que me aguentasse, que me fizesse isto. Depois, dentro dessa escolha, escolhi, de alguma maneira, propositadamente, tudo aquilo que eu fiz sem instrumento. Digamos, os desenhos, todos os trabalhos em papel aqui, eu não usei instrumentos, não há lápis, não há pincéis, não há nada. É que é tudo feito com as mãos, com os dedos e com os pés. Alguns têm nos pés também. Portanto, digamos que não há... Eu há bocado estava a falar destas figuras que me interessam imenso, digamos, os médiums, aquilo que, por isso é que me agrada imenso, por exemplo, a gravura, tudo o que é coisa que se intromete no meio e que não deixa que o dedo do artista toque na coisa. Isto eu gosto imenso e gosto imenso de trabalhar tudo o que me permite não tocar na coisa diretamente, eu gosto. Porque me permite esta ausência, permite-me, facilita-me digamos que a minha presença não é imediatamente reconhecível. Isso eu acho que agrada-me imenso, como que os objetos artísticos tenham esse tipo de caráter. Pelo menos que seja sempre uma coisa ao segundo grau. A presença está lá, mas é sempre ao segundo grau. E é isso que me interessa. Aliás, é o segundo grau que me interessa. Ou é a partir desse. Propositadamente, escolhi esta série de desenhos que fazem exatamente o contrário. É tudo feito com a marca do dedo. Simplesmente, o artista não está lá, é o outro. Portanto, há aqui esta figura. Portanto, a figura que está em transe é aquela que deixa a marca e aquele que não está não deixa a marca. Não sei se respondi. Is it because of this interest in distancing yourself from the creation, even when you leave the very back of your hands and feet, that in the wall drawing in the room, in fact, you did not use your hands and your
feet. Because this is something they just learned. I took it for granted, and of course, that imprints on the wall or imprints of hands and feet, but it's not like that. Am I correct? Sim, são moldes. Sim, são moldes, embora não seja. Aquele desenho tem uma leitura, portanto, há uma figura. Isto vem da Assembleia do Euclides, há uma figura. A parte esquerda do desenho está, digamos, o desenho está marcado com marcas dos pés e a parte direita do desenho está marcada com marcas dos pés e das mãos. Portanto, há, digamos que, de um dos lados a figura abstrata está de pé e da outra está a quatro patas, digamos, está de gatas. E digamos que há uma passagem entre, digamos, uma figura digamos, mais humana para uma figura menos humana. As marcas são feitas com uma espécie de carimbos, digamos, eu tirei os moldes das mãos e dos pés e depois marco, portanto aquilo é feito a posteriori, mas a intenção é que, quer dizer, ainda é mais interessante para mim que seja uma coisa que onde não há, digamos, é uma representação, digamos, é uma representação, não é, aliás, tudo o que está aqui funciona dentro desse domínio, não digamos, não tem esse papel de prova, não é, sim, não é, aliás, aquilo está na vertical, era impossível pôr lá os pés, a menos que tivesse que construir um dispositivo bastante complexo. Portanto, é uma representação. É uma representação. But at this point, I see like a true, even on a small scale, an economy of science within the exhibition, or if you like, how should I put it? A scale of degrees of distance between you and the work, because you have the direct imprint of the hand or of the feet, and then you have the representation, as you just called it, of that, and then you have something that you just select, that you just create, like the collection of untouched papers or of advertisements. It's a kind of small economy of the different kind of science that you can place within the exhibition. Sim, eu queria que houvesse esta ideia de tempo, que nesta primeira sala, portanto esta primeira sala tem 4, eu desde miúdo que faço coleção de papel velho, digamos papel com marcas do tempo, marcas de umidade, marcas de insetos, marcas, portanto quando ia a papelarias antigas ia à procura de papel que tivesse este tipo de marcas e colecionava, aliás tenho uma série grande de desenhos feitos em cima de papel que já tem marcas feitas do tempo. Aqui escolhi simplesmente o papel, digamos é a primeira coleção, e há esta ideia de tempo que passa. Aliás, estas duas peças, o tronco de madeira e a última, digamos que são uma espécie de relógios, da mesma maneira que se calhar estas folhas também são, digamos, são coisas que não têm propriamente mostradores, mas que estão a contar. What was your question exactly? It was a remark disguised as a question. If you agree, you can say it. Essa questão do tempo acho que é muito importante para a exposição, porque tu tens um tempo muito demorado no tronco, tens o tempo do teu tempo de colecionar, o tempo
tu vês nos papéis, mas há também, eu acho que o tempo muito rápido da água que corre, ou o tempo daquela placa que espera que as moscas cheguem para cumprir a sua função e tem que esperar para que elas cheguem. Eu acho que também é o tempo de ver as obras, o tempo do espectador. E estes tempos todos de como é que nós andamos neste espaço e nos relacionamos com estes diferentes tempos, acho que também é um bocadinho, também é um bigode que está escondido na barba. E tu quiseste confrontar esses tempos da exposição, queres falar um bocadinho sobre isso? E o tempo da gruta, o tempo do poço. Sim, não sei muito bem, isto é tudo assim meio tão vasto, sei lá, mas há uma coisa que eu acho que é, quer dizer, para mim o objeto artístico é para ser visto, mas também é para ser lido. Portanto, tem que se demorar, demora tempo e nós vamos vendo coisas diferentes. Portanto, depende do tempo, na verdade depende do tempo. Muita coisa depende do tempo. De alguma maneira, quer dizer, aqui eu estou a pôr isto ainda mais em confronto, quer dizer, estou a pôr uma coisa que está ali a chatear, não é? E que está a retirar ainda mais tempo do que o tempo normalmente que é devido. Portanto, se calhar, quer dizer, ao mesmo tempo depois isto faz umas coisas diferentes, porque ao princípio isto parece assim meio anacrónico, as coisas estão ali em luta umas com as outras, mas nós depois, também, pelo menos acontece a mim, nós depois chegamos ao fim e afinal não está assim tão à luta como isso. Ou deixas de ver. Depois, o que também é engraçado. Agora, há tempos diferentes para as coisas. Há tempos diferentes, quer dizer, nós vemos, há uma leitura. Eu acho que há sempre uma leitura que se faz a partir do objeto, e há uma primeira leitura, e há uma segunda e uma terceira, e portanto isso existe sempre, é impossível. Quer dizer, o objeto artístico para mim não é válido se não provocar esta coisa, quer dizer, mesmo que, quer dizer, nós podemos não ter tempo para isso, não é? Mas o objeto tem que oferecer, pelo menos, uma vaga possibilidade de que isso possa acontecer. Depois, quer dizer, depende, quer dizer, eu, como já disse há bocado, quer dizer, eu acredito que, para mim, as coisas são um mecanismo, agrada-me imenso a ideia de que o objeto é um mecanismo, que nós podemos construir um mecanismo, é uma coisa bastante sofisticada. O objeto artístico pode ser um objeto bastante sofisticado em termos de construção, que permite ter várias camadas de leitura, pode ser tudo isso, também pode ser muito simples. Agora, tudo depende. Eu aqui tentei provocar um confronto, isso foi uma atitude consciente, provocar o confronto entre dois tipos de universos, dois tipos de coleções, duas coleções. Na verdade, há aqui duas coleções que estão em confronto uma com a outra, que lutam uma com a outra e que envolvem aquele que está a haver nessa luta. Isso é que me interessa. Interessa-me como mecanismo. E essa luta está a ser feita entre duas linhas que correm, uma devagar e muito lenta. Esta é, digamos, a ideia da estrutura. Eu tentei que isto fosse uma espécie de alegoria do que nós vivemos hoje em dia, digamos, de uma espécie de ideia contemporânea do que se passa na arte, digamos assim, do que eu vejo que se passa na arte, que é absolutamente paradoxal, e que eu tentei aqui de uma maneira, quer dizer, muito simples, à minha maneira, com os meus meios, apontar. Agora vais ter que explicar. Então, o que é que se passa na arte? Não. Paradoxal.
Não, quer dizer, não estou. Question. Não tenho pretensão. Não tenho pretensão nenhuma de estar aqui a dizer, não, mas da maneira como se vê, por exemplo, como hoje, por exemplo, coisas que me eu não vou dizer que me incomodam, mas que me deixam, que dão que pensar, digamos assim. Por exemplo, a maneira como hoje o mercado da arte tem esta influência tão grande sobre a maneira como a visibilidade do objeto artístico hoje em dia, que passa pelas feiras, pelo mercado da arte, por todas estas coisas. Quer dizer, há uma míriade de coisas que às vezes são interessantes também. É interessante, eu não estou a dizer isto com uma espécie de condenação de... Não, quer dizer, é simplesmente uma constatação e, quer dizer, sei lá, eu também estou metido nós estamos todos metidos no meio desta amálgama de coisas que estão a acontecer, algumas mais interessantes, outras menos. Agora, interessa-me coisas, porque isto já quer dizer, o que eu tentei aqui foi apontar, reparem o que é que se passa entre estas duas coisas que estão aqui um lado ao outro. É possível pôr isto lado ao lado? É isto válido? É válido pôr isto lado ao lado? Agora, se é válido, eu não sei. Uma das coisas que acho muito interessante é que a arte e as imagens de arte têm que se confrontar ou entram em concorrência com um grande conjunto de imagens, às vezes muito banais e desinteressantes e anónimas, como são estas se calhar não são assim tão desinteressantes, mas estas dos anúncios. Mas na verdade a arte e a imagem que está dentro de uma construção de imagens e concorre com ela. No outro dia, falando com o Daniel Balfux, ele dizia que estávamos a falar sobre os monges da cartucha e como um monge da cartucha que não vê nada, provavelmente o meu filho que tem 10 anos já viu mais imagens do que um monge da cartucha que está há 50 anos na cartucha, fechado. Que é este mundo onde há uma profusão gigantesca de imagens e onde nós vivemos a ver imagens no Instagram, a fazer likes e quase que não vemos. E aqui, como é que nós olhamos para a arte no meio deste tempo acelerado? De repente, estas imagens das publicidades, eu agora passei a vê-las e já as vejo em todo lado, mas até à exposição elas eram completamente invisíveis para mim. Ou então era um incómodo porque estavam no meu carro, porque é que ele fez isto. Mas como é que eu acho que esta discussão também é sobre a escolha de ver e o tempo que tu olhas para uma coisa e para a outra. Como é que tu olhas as imagens hoje em dia num mundo em que a imagem é um rio, é uma corrente que não para e que se tem que confrontar com tudo isto. A arte tem que se confrontar com esta banalidade. Sim, quer dizer, eu aliás escolhi este tipo de imagens, este tipo de anúncios, primeiro pela sua natureza intrínseca mesmo. Graficamente eles são interessantes porque não são interessantes graficamente. E isso interessava-me imenso. Aliás, é mesmo por isso, é a boa coisa para pescar, porque eles são interessantes porque não são interessantes. Portanto, é aquilo que se deita fora, é aquilo que ninguém repara. Portanto, é bom. Se ninguém repara, é bom. Depois eu escolhi, quer dizer, fiz uma coleção, tenho imensos, escolhi 25, mais ou menos ao calhas, foi uma coisa assim, eu escolhi, as serigrafias são reproduções mais ou menos exatas, não quer dizer, não mudei nada, aquilo é igual, acentuei simplesmente as cores são boas. Normalmente as coisas são impressas em offset com os restos das tintas, portanto é uma coisa muito baratinha, muito pobrezinha. Aqui eu fiz em bom, portanto é uma coisa com bom papel e boa tinta, portanto a coisa muda logo e obviamente a dimensão tem alguma coisa que se me diga. Não é inocente esta escolha, isto não é aquilo que eu estava a dizer antes, não é só isso, obviamente. Obviamente que não é só, agora aqui as imagens estão em confronto, isto significa o mundo da arte, por amor de Deus. Não é só isso. Tem também a ver, obviamente, com o estatuto das coisas. Qual é o estatuto delas? O que é que nós fazemos o que é que acontece quando uma coisa que é absolutamente não importante, uma coisa que nós deitamos, uma coisa que é lixo, praticamente está muito perto do lixo,
e que uma coisa que polui, que nós imediatamente descartamos e deitamos fora, e como é que, digamos, o ato de colecionar também é importante não ser só um, são não sei quantos. Portanto, como é que o ato de colecionar, primeiro, há aqui várias coisas. Primeiro, isto. Eu coleciono, faço isto, transformo. Isto não é a mesma coisa do que os originais. Portanto, há esta passagem. Esta passagem é importantíssima, é quase, vou fazer aqui uma analogia um bocado bacoca, mas é quase a mesma passagem de um objeto a bronze, digamos assim. E de repente isto está aqui neste sítio, portanto isto já não está no para-brisas, e isto aqui está neste sítio e está aqui neste sítio, aqui em confronto, portanto isto já não é nada, isto só remete para, tem uma parte da sua identidade, mas já não tem a identidade toda, isto ganhou outra. Portanto, interessa-me o ato de colecionar, interessa-me o poder que o ato de colecionar tem. Portanto, interessava-me aqui também por essa questão, aqui levantar esta questão, sobretudo aqui, por ser aqui, em que o papel, o ato de colecionar, faz coisa, o próprio ato sem objeto. Portanto, a própria coisa em si é produto, fabrica um objeto, pode fabricar o objeto artístico. Que é isso é que me interessava até focar aqui, porque já aconteceu. E acontece, está sempre a acontecer. Portanto, o próprio ato de colecionar é um ato que é um ato fazedor de coisa. Ao mesmo tempo, há estas coisas aqui ao lado. Essas fui eu que fiz, mais ou menos. Estas aqui não lhes toquei, mas escolhi-as. Portanto, há aqui vários níveis. Portanto, estas escolhi-as, não lhes toquei. Só as emoldurei. Aqui já toquei, mas toquei pouco. Isto é mais ou menos uma folha de papel que vem desta série, mas eu dei-lhe um banho há 20 e tal anos de óleo de linho e as marcas do tempo ficaram mais visíveis. Toquei, mas toquei pouco. E depois vou tocando cada vez mais. Portanto, isto é uma espécie de progressão. Eu organizei a exposição mais ou menos assim, desta maneira, uma espécie de progressão da presença, da minha presença, da presença do papel do artista sobre este médium, papel, porque fazia todo o sentido, porque estou aqui e não estou no outro lado, e a Fundação coleciona papel. Mas também sobre esse grande poder que é o ato de colecionar, que é um ato, quanto a mim, um ato fazedor também. E aqui estão estas duas coisas, digamos, salvo seja, em concorrência. Posso só colocar uma Claro. coisa? Preferirias trocar a palavra colecionar por recolher ou colecionar a mesma palavra que queres? Recolha ou coleção são coisas diferentes ou... Para mim é diferente. Mas preferes colecionar? Aqui é colecionar. Eu estava a fazer uma coleção, como quem coleciona selos. Sim, portanto, recolha teria um estatuto menos incisivo na tua ideia. Recolha seria menos consciente, não é? Sim. Não sei, não refleti muito. A recolha parece uma coisa assim mais abrangente, desculpa. Os artistas usam mais a palavra recolha. Colecionar é uma espécie de... Não, eu a ideia mesmo, eu vou fazer uma coleção, mas vou fazer uma coleção que eu posso fazer na rua, a passear. Porque há uma espécie de... Era isso que eu queria. Colecionar, não é? É uma coisa... Colecionismo, mas tempo produz, não sei se da quantidade. Colecionismo, por exemplo, de caixas de fósforo. Há uma náusea do colecionar só porque há uma caixa de fósforo. Sim, mas era um bocado nesse sentido que me interessa. Exatamente. Mas é nesse sentido que me interessa. É na caixa de fósforos. É a caixa de fósforos. É desse tipo. É desse tipo. Sim, só queria esclarecer a coisa entre recolha e coleção. Se havia uma intenção... Não, há uma coleção porque eu escolhi, tinha normas. Sim, exato. Tinha normas, tinha que ser aquilo, não tinha que ser... Isto é um local específico. É por isso é que isto também me interessou. É que isto não é uma coisa onde há em muitos sítios, só há num. A arte também. Portanto, há estas analogias que me interessaram imenso. É pobrezinho, portanto, tem muito pouco valor,
e só há nestes sítios, é preciso um para-brisas e um, como é que se chama? E um limpa-para-brisas. Portanto, isto só há neste sítio. E isto interessa-me porque isto é um estatuto. Só existe naquele sítio. Da mesma maneira que isto aqui também só existe num sítio. Portanto, tu tens aqui duas coleções que só existem cada uma delas no sítio delas, não é? E eu posso colecionar aquilo. Portanto, está ali à mão de semear, estás a ver? Ninguém me multa, ninguém me agradece. Percebes? Por isso é que eu achei, e por isso é que isto foi o princípio desta exposição, ou digamos desta reunião de objetos todos, porque de repente eu tinha ali esta máquina, esta coisa aqui em potência, que me permitia depois, na verdade eu construí isto, eu montei isto ao contrário do como construí. Não é? Eu primeiro fiz a coleção disto, depois escolhi as coisas para entrar no meio da coleção, depois montei a exposição e depois enfiei no meio outra vez. Ok? Portanto, é uma maquineta. É nesse sentido que eu há bocado estava a dizer que me interessa imenso o objeto artístico como mecanismo. É nesse sentido, não é? Não é tipo, agora vou pôr umas engrenagens e vou ligar a eletricidade e isto faz assim, não. É como mecanismo, digamos, como algo que as relações entre elas e aqueles que estão a ver provoca este tipo de... pode provocar, digamos, a leitura que é possível fazer das coisas, provoca este tipo de leitura que pode ser uma leitura deste tipo. Não sei se me faço explicar muito bem, mas também não... E agora, olha para as duas coleções, sentes-te mais ausente em alguma delas? Faça essa questão do túnel? Mais, desculpa. Ausente. Eu como o quê? Como pessoa? Como artista? Não. Quer dizer, isto é tudo... É uma coisa... Quer dizer, há aqui coisas que eu tenho que são mais antigas. Portanto, eu tenho mais... tenho mais anos de presença, estão lá nas gavetas, há coisas, por exemplo, aquilo que está emoldurado, digamos, os desenhos, as coisas, todos foram escolhidos dentro de, digamos, de coisas que eu tinha e, como eu disse há bocado, como são exemplares, eles são exemplares no sentido que, dentro do trabalho que eu fiz, eu guardei aqueles que, por alguma razão, tinham ali qualquer coisa, às vezes coisas da ordem de pessoal, estás a perceber? Como aquele da minha filha, é simples explicar com aquilo foi uma coincidência, eu guardei os dois, porque fazia aquilo, olha que engraçado, ela copiou aquilo. Percebes? Portanto, obviamente que eu tenho uma relação mais pessoal com aquilo, porque, quer dizer, aquilo é um bocadinho diferente, tem um estatuto um pouco diferente. Nós temos mais perguntas, mas acho que também podemos abrir e fazerem perguntas da plateia, se quiserem. O Tomás não ficou contente, vai-se embora. Não estou a brincar, Tomás. I have a question that might sound technical, but it's not. And it's about the fact that you chose to place some of the drawings, some of the works on paper, let's put it this way, right angle to the wall. Why did you do that? On the, I'm sorry? To a right angle to the wall. In the right angle. Yeah. And why, in the end, those particular works and Ok. Há duas razões. A primeira é da ordem prática, que tem a ver com estes desenhos aqui, sobretudo com as folhas de papel, em que as marcas só são visíveis à transparência. Pronto. Portanto, tinha que inventar um mecanismo qualquer. Mas os dois desenhos que estão ali mais à frente, portanto, a meia figura e aquele que é uma gruta, foram feitos para estar assim. E digamos que eu copiei a maneira daqueles e para dar uma certa unidade depois
à montagem, decidi mostrar todos da mesma maneira. Obviamente que estes desenhos são diferentes dos outros. Aqueles 2 desenhos são esculturas muito finas, digamos assim. Digamos que são objetos em papel, que obviamente fazem este pescar de olho com a ideia de desenho. Para já têm 2 lados, têm uma frente e um verso, e interessa-me a frente e o verso, mesmo que tenham sido desenhados ou sujos ou riscados a partir de um dos lados. Interessa-me essa ideia de que um desenho, ou digamos, pode ser também ultrapassar a sua superfície, e mesmo que seja uma coisa, digamos, uma superfície, um objeto muito fino, pode ter esta consistência, tem um corpo também. Depois há a questão da sombra, que depende um pouco do sítio onde se mostram, mas que sempre pensei que havia uma sombra que digamos, os desenhos têm esta... por isso é que aqueles orifícios nos desenhos depois são, digamos que é uma espécie de geometria que se passa, onde já também, que eu costumo usar em várias das minhas peças, mas digamos que o desenho também tem a sua própria sombra. Aqui deformada, depois há algumas coisas que têm graça, portanto a sombra faz deformada, faz uma espécie de perspectiva de anamorfose. Não sei o que diga mais, mas digamos que tem esta ideia de que o objeto, mesmo na verdade depois o que acontece é que mostrados desta maneira, mesmo estes que são simplesmente um ecrã mais ou menos branco, mas onde há pequenas marcas, digamos que são mais sutis, se transformam também em objeto, e mesmo nesta sala, aquilo que também está visível, penso eu, é que o objeto papel também tem uma certa importância e que faz todo o sentido, sobretudo aqui, por a Fundação fazer esta coleção já há muitos anos sobre obras em papel. Portanto, eu queria na verdade eu queria dar um ênfase ao papel, mas de uma maneira que não fosse assim totalmente óbvia. Gostava só de dizer uma coisa em relação à minha visão da exposição, que eu achei, de facto, relativamente àquela questão que o Francisco diz que coloca nesta exposição. Eu, ao percorrer esta exposição, perco mais tempo, perco mais tempo a observar a coleção dele. Tem os tais exemplares e os tais mecanismos, do que perto com um caminho mais recente que ele fez de transformar os pósteres e imprimir-nos numa escala maior. Mas acho que esses pósteres são muito importantes nesta exposição. Fazem realmente criam esse diapasão entre o ver, entre o parar e o passar. Eu realmente entendi nesta exposição e, de facto, isso vai de encontro, em certa medida, ao que o Francisco quis. Uma exposição normalmente tem que levantar questões, não é? Um artista levanta questões, não dá certezas, abre questões, perspectivas, interrogações. E nós, como observadores, tentamos decifrar alguma coisa ou tirar alguma relação dessas questões. E isto foi precisamente o que eu percepcionei ao ver esta exposição. Obrigada. E percebo agora também essa questão do tempo e da velocidade do tempo, com as 2 peças escultóricas, porque realmente estão aqui 2 tempos. No ver e no fazer. Tem mais questões? Nós podemos continuar a fazer questões, mas se calhar
vamos terminar. Queria agradecer imenso estarem estado connosco. Obrigada, Francisco, e obrigada, Simone. E obrigada a todos vocês. Um resto de um bom fim de semana. Obrigada. Desculpa, como o Simone até dizia, o livro é uma continuação da exposição. Por favor, vejam, porque é uma peça com muito tempo e muito carinho e muito especial que fizemos.